continuar agora coordenando o nosso último painel, que é de energias renováveis e sustentáveis, e vai apresentar, então, os nossos 2 painelistas. Muito bem-vindos aqui ao nosso evento. O Eduardo Barros Neves. Eduardo, por favor. Da Agência Nacional de Petróleo, e o Mauro Passos, do Instituto Latino-Americano de Energias Renováveis. Queria só citar aqui a presença do engenheiro químico Leonardo Gordenwald, representando o Grupo Ipiranga. Ok, Beto. Obrigado, então. Eu vou dando continuidade aqui. Nós temos agora, na sequência, 2 apresentações, 2 panelistas. Na verdade, é o Eduardo Barros Neves e o Mauro Passos. O Eduardo Barros Neves, na verdade, especialista em regulação, na Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, né? Vai nos trazer, de certa forma, informações a respeito do que a própria ANP, Agência Nacional de Petróleo, está visualizando com relação, né, à entrada de energias renováveis na característica brasileira de matriz energética. Alguém até poderia comentar que a matriz energética brasileira já tem uma situação interessante com relação à participação de energias renováveis, mas mesmo assim a gente talvez tenha que ampliar, e aquilo que a gente já comentou na fase inicial dessa conversa é rever alguns conceitos quando a gente fala em energias renováveis, né? Então, Eduardo, deixo a palavra contigo, né? Fique à vontade. Pode ser. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a organização do evento, né, pelo convite, a oportunidade de estar aqui discutindo alternativas para que possam contribuir tanto para a cidade de Porto Alegre como para o meio ambiente em geral. Eu vou falar então um pouco de como que está a regulamentação do biogás e do biometano no país. Vou dar um pouquinho de destaque para o biometano de aterro sanitário e estação de tratamento de esgoto, que a gente tem um tratamento um pouquinho diferente. E para começar, eu gostaria de destacar, né, que a gente fala e ouve muito de separação de lixo, de coleta seletiva, de reciclagem, e, obviamente, não querendo tirar o valor disso, né, eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre a parcela orgânica do lixo, né, que eu acho que no nosso imaginário a gente tem que... A gente sempre ouviu isso, né, o plástico demora tantos anos para se degradar, o vidro demora tantos anos para se degradar, e parece que o orgânico se salva sozinho, né, e a gente sabe que a disposição incorreta de resíduos orgânicos ela pode trazer diversos problemas também para o meio ambiente. Quando eu vi o nome do Odorico na mesa, eu imaginei que ele fosse fazer uma apresentação e não incluir muita coisa sobre a definição de biogás. Para quem não conhece, o Odorico é um grande especialista no assunto, eu imaginei que ele fosse falar um pouco sobre isso. Então, eu vou falar aqui rapidamente. Se eu falar alguma bobagem, por favor, me corrija e fique à vontade para complementar também. Então, na decomposição dos resíduos orgânicos, o biogás ele é um subproduto, ou talvez até um produto que ocorre naturalmente, né, dessa decomposição biológica. Esse biogás ele é constituído basicamente de metano e gás carbônico, e alguns outros componentes em menor quantidade. E se a gente olhar atentamente, o metano, que é o principal componente do biogás, ele também é o principal componente do gás natural. Isso acende uma luzinha. Além disso, o metano ele é causador de efeito estufa em torno de 20 ou 30 vezes, dependendo da base em anos, de 20 a 30 vezes mais causador de efeito estufa do que o gás carbônico. E quando a gente tem essa decomposição dos resíduos orgânicos, a gente está emitindo metano para a atmosfera.
E a gente está emitindo um gás que é causador de efeito estufa e que é um energético também, que a gente está desperdiçando uma fonte de energia. Então, ali naquela primeira figura superior, a gente tem a imagem de um biodigestor, que é basicamente um tanque fechado para não permitir a entrada de oxigênio, porque essa decomposição ela acontece na ausência de oxigênio, e onde você coloca os dejetos ou rejeitos orgânicos para gerar biogás. Na verdade, você está potencializando aqui a geração de biogás, você tem alguns agitadores, controle de temperatura, e bom, você também tem o biofertilizante como subproduto desse processo. Mas, obviamente, que esse processo ele também acontece naturalmente em ambientes não controlados, como aterros sanitários ou na própria atividade agrícola, onde você tem um grande volume de rejeitos orgânicos. E, por fim, esse biogás ele pode ser capturado e purificado, ou seja, remover a parcela de gás carbônico, e é o que a gente chama de biometano, né? Ou seja, é um biocombustível gasoso obtido da purificação desse biogás, e aí ele vai ser constituído essencialmente de metano. Então, para contextualizar um pouco, a ANP ela, recebeu consulta inicialmente em 2013 das distribuidoras aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que elas estavam demonstrando interesse na utilização de biometano e biogás, e na época não existia nenhuma regulação do assunto. E também já existiam alguns investimentos em plantas produtoras de biometano, de origem de agrosilvopastoril e também de aterros sanitários. E, adicionalmente, começaram a surgir algumas legislações estaduais incentivando a utilização de biogás e de biometano. Então, respondendo um pouco o questionamento das distribuidoras, né, de quem era a atribuição de regular esse mercado, a ANP ela é uma agência criada por lei e tem as suas atribuições também definidas em lei. Dentre elas, a principal é promover a regulação das atividades de petróleo, gás natural e biocombustíveis. E, entre outras, também implementar a política nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis. E aqui eu queria destacar a palavra implementar, porque a agência ela não tem atribuição de fazer ou decidir a política energética. Quem faz isso é o Ministério de Minas e Energia, é o CNPE. A ANP ela só edita as resoluções que permitem a implementação dessa política nacional, para regular o mercado de combustíveis. E ela faz isso com ênfase na garantia do suprimento dos derivados, do gás natural e dos biocombustíveis, com ênfase também na proteção dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta. E, em relação à qualidade, especificamente, é atribuição da agência especificar a qualidade dos combustíveis e biocombustíveis. Então, como existia essa lacuna regulatória que impedia o desenvolvimento do mercado de biometano, a agência ela trabalhou ao longo do ano de 2014 e, em janeiro de 2015, publicou a resolução número 8, que traz, então, a definição e a especificação da qualidade do biometano oriundo de resíduos agrosilvopastoris e também dos resíduos comerciais. O foco dessa resolução foi possibilitar a utilização do biometano e remover essa lacuna regulatória que existia. Mas, como eu disse, a gente colocou na especificação que esse biometano ele só poderia ser oriundo de resíduos agrosilvopastoris, da atividade pecuária, agrícola, ou de resíduos comerciais, previamente separados, como resíduos de restaurantes ou de supermercados. E ele poderia ser utilizado, ou pode ser utilizado, concomitantemente com gás natural, ou seja, por mistura, ou seja, puro. Pode ser utilizado nas mesmas instalações de gás natural sem necessidade de nenhuma alteração. Aqui está a tabela de especificação do biometano, não vou entrar em detalhes, mas é só para mostrar que o principal componente é, então, o metano.
E aqui eu trago uma ilustração do que diz essa resolução número 8. Ela diz, então, que os resíduos ali da atividade agrícola, pecuária, ou produtos, né, ou produção, e também os resíduos de restaurantes e de supermercados, colocados em biodigestores, eles podem ter o biogás, esse biogás captado ele pode ser utilizado livremente para geração de energia elétrica, ou industrialmente, desde que entregue diretamente. E, se ele for purificado a biometano, seguindo aquela tabela que eu mostrei de especificação, então ele pode ser utilizado como gás natural, injeção na rede de gás natural, ou entregue por carretas como gás comprimido, e pode, então, ser utilizado em todas as mesmas aplicações que o gás natural, ou seja, em residências, em instalações comerciais, ou veicular em postos de gás natural veicular. Bom, mas como eu falei, o biogás ele também é gerado em aterros sanitários ou em estação de tratamento de esgoto. E a própria lei 12.305 de resíduos sólidos, ela traz a previsão da recuperação energética de resíduos sólidos. Então, na resolução número 8, o que nós dissemos em 2015 era que o biometano, inicialmente o biogás originado em aterros sanitários e estação de tratamento de esgoto, ele também poderia ser utilizado para geração de energia elétrica ou instalações industriais, desde que entregue diretamente. E como biometano, ou seja, se você purificasse esse biogás, ele poderia ser utilizado somente como combustível veicular e em frotas cativas, que é o que a gente chamou na época de uso experimental. Inclusive está nessa revista da Sulgás, que veio dentro da pastinha distribuída para vocês, na primeira página ali, referência ao uso experimental do gás natural de origens não controladas. Ou seja, isso significa que o biometano de aterro sanitário e de estação de tratamento de esgoto ele não poderia ser injetado na rede. Mas a gente continuou trabalhando nesse assunto, depois da publicação da resolução número 8, e a gente propôs agora, no começo do ano, expandir essa resolução, a regulação, e utilizar o mesmo entendimento do que a gente utilizou para o biometano oriundo de resíduos agro-silvopastoris, para o biometano oriundo de aterro sanitário e estação de tratamento de esgoto. Essa nossa proposta passou por período de consulta pública, por 30 dias. Nós tivemos agora, no dia 1º, a audiência pública, e agora só falta a etapa de análise da Procuradoria e deliberação da diretoria colegiada da agência. Então, o que a gente está propondo é que o biometano de origem de aterro sanitário e estação de tratamento de esgoto ele também possa ser utilizado como combustível veicular, residencial e comercial, ou seja, ele possa ser injetado na rede. Existem alguns requisitos adicionais para essas plantas, elas têm que fazer uma análise de risco, propor um sistema de monitoramento e de gerenciamento de alguns contaminantes que possam aparecer. Então, a resolução ela é um pouquinho mais restritiva que a de biometano de origem agro-silvopastoril, mas a gente imagina que em breve seja publicada, então, essa resolução permitindo a utilização de biometano de aterro sanitário e estação de tratamento de esgoto. Então, aqui, como considerações finais, eu gostaria de destacar, né, que o empenho da agência ele foi no sentido de possibilitar a utilização do biometano, que a lacuna regulatória que existia, ela estava impedindo o desenvolvimento desse mercado. A gente espera que a partir de agora esse mercado consiga se desenvolver, porque existia o interesse, né, de utilizar, seja por incentivos dos estados ou por algumas iniciativas privadas, e não fazia sentido manter essa lacuna. Mas, claro que a gente fez isso com um compromisso com a qualidade do combustível e garantindo que ele seja intercambiável com gás natural, que você não precisa fazer adaptações. A gente entende que isso, de certa forma, ajuda a agregar valor aos resíduos e que, de alguma maneira, ajuda também a promover, como você tem a remuneração desses resíduos, você pode promover
um manejo um pouco mais adequado dos resíduos, mesmo que não seja o perfeito, mas pelo menos é um pouco melhor. Você acaba transformando o que era um passivo ambiental em um ativo energético, acho que isso é muito importante. E que, por fim, também promove uma das coisas que a gente falou aqui, que já foi falado aqui nos outros fóruns, que é muito importante, que é a geração distribuída, né? Em vez de você ter grandes geradores, você ter vários pequenos produtores de energia, como solar, eólica, biomassa ou PCHs. Aqui, como boa notícia, também eu trago o programa RenovaBio do governo federal, que foi lançado agora no final do ano, que pretende estabelecer diretrizes para expandir a produção de biocombustíveis. Então, é uma oportunidade para todos os biocombustíveis e também para o biometano, em função dos acordos que o Brasil assumiu no Acordo de Paris, de redução de emissões de gás de efeito estufa e participação de energias renováveis na matriz energética. Por fim, aqui eu trago umas imagens só para dizer que, tudo bem, tem bastante coisa para a gente fazer ainda, mas eu acho que a gente parte de um cenário de total descontrole do manejo dos resíduos, com emissão para a atmosfera de metano. Depois a gente teve a exigência de que pelo menos esse metano ele fosse queimado nos poços, porque, como eu disse, o metano ele tem o potencial de causar efeito estufa bem maior do que o CO2, então, na pior das hipóteses, é melhor queimar o metano e transformar ele em CO2. Depois, com o surgimento dos créditos de carbono, alguns aterros sanitários eles canalizaram esse biogás para queimar num grande flare, com medição de volume, medição de quantidade de metano, para obtenção de crédito de carbono. Mas quando a gente vê essa imagem, a gente vê uma imagem de grande desperdício de energia, né? Você está queimando metano por queimar e não está fazendo nada com essa energia. Então, hoje nós temos algumas soluções que são um pouco mais adequadas. A gente tem ali na imagem, nessa outra imagem, o aterro daqui de Minas do Leão, que está captando esse biogás para gerar energia elétrica. E nessa outra imagem, um aterro lá do Rio de Janeiro, de São Pedro da Aldeia, que já tem a planta de purificação para biometano instalada e está prestes a comercializar esse biometano, seja na rede de gás natural ou por caminhão. Então, a gente entende que a gente está caminhando na direção correta. A gente pode melhorar essa seta, mas eu acho que algumas coisas já estão sendo feitas. E ali também são só alguns exemplos. A gente tem mais outras unidades aqui no Brasil também já em funcionamento. Então, era isso que eu queria trazer para o debate e agradecer novamente a participação aqui no evento. Muito bom. Obrigado, Eduardo. Eu acredito que a gente abre espaço para discussão, depois a gente vai comentando, ou passamos direto para o Mauro. Então, tranquilo. Mauro, você vai ser o próximo painelista. O nosso colega Mauro, ele é engenheiro mecânico, né? Tem uma vasta especialização em recursos hídricos, tanto em recursos hídricos como hidrologia aplicada, mas também especialista na área de planejamento energético. Atuou por quase 30 anos, né, junto à Eletrobras e Eletrosul, né, na parte de planejamento de sistemas elétricos brasileiros. Eu acredito que o Mauro vai conseguir nos trazer também algumas informações, talvez, da década de 70, 80, dos problemas que a gente teve e ainda estamos tendo com relação à energia que abastece nossas comunidades. Por favor, Mauro. Alô. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Beto pelo convite, a presença de todos aqui. E falar um pouquinho sobre o Instituto. Ele foi criado em 2007, tem exatamente 10 anos, onde a questão da energia solar fotovoltaica era totalmente desconhecida. Nós não tínhamos absolutamente nada, pouca coisa em termos de universidade, centro de pesquisa. A gente se lembrava até dos professores pelo nome, porque era tão pouca gente que cabia numa Kombi, né, como se diz.
duas figuras importantes aqui do Rio Grande do Sul, o professor Arno, o professor Adriano da PUC e um da Federal, o professor Ricardo, Ziles e mais um Pinho, no Pará. Esse era o grupo que havia e muito pouco se investia, muito pouco se conhecia. Então, em 2007, a gente criou em Florianópolis, é a sede do Instituto. Eu acho que esse é o último, né? Tá. Aqui. Deu? Aqui. Aí. Pode ser esse aí. Uhum. Eu vou procurar ser breve até para ajudar na questão das perguntas. O que se pensou na época no Instituto é exatamente esse triângulo, né? Onde no vértice do triângulo a gente colocou as questões que nós achávamos importantes para essa questão se desenvolver, né? Então, vocês não sei se dá para enxergar, né? Mas a gente colocou o conhecimento como uma questão central. Sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum. A questão de uma legislação adequada, que também não se tinha, e a gente imaginou que, tendo conhecimento e tendo legislação, segurança jurídica, o processo aconteceria naturalmente, até por ser uma fonte limpa e já presente na época em vários países. Aqui no Brasil é que não se tinha absolutamente nada. Para a questão do conhecimento, a gente procurou, primeiro, levar esse assunto às escolas, né? Nós já distribuímos mais de 100 mil cartilhas, até para desmistificar um pouco a questão da energia solar, que antes era muito associada ao aquecimento térmico de água. Então, muitas vezes a gente ia num lugar falar sobre energia solar, o aluno dizia, meu pai tem lá em casa. Não, ele tinha outra coisa, ele tinha o sol aquecendo água, não o sol gerando energia, né? Então, isso precisou ser vencida também, essa etapa. Aí nós criamos para isso depois, o Instituto tem um olhar latino-americano, tanto é que IDEAL se chama Instituto de Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina, e criamos um programa que se chama até hoje América do Sol. Por que que a gente tinha esse compromisso com a América Latina e esse olhar com os países vizinhos? Principalmente porque a situação do Brasil não era diferente também nos outros países. A situação do desconhecimento, a situação da falta de legislação, a situação de investidores. E a gente tinha clareza, né, que, pela dimensão do Brasil, ele provavelmente seria líder nessa área, assim que assumisse essa posição de vanguarda. E que o mercado, né, seria a porta de entrada para os mercados também dos países vizinhos. Então, se criou o América do Sol, que vocês podem acessar, e lá tem uma série de informações importantes sobre isso. Eu não sei por que eu estou retornando. A coisa começou a se modificar em 2012, que fazem 5 anos, com a resolução 482 da ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, semelhante à ANP, e a gente tem que reconhecer publicamente que foi sempre extremamente aberta e favorável à questão de energias alternativas. Eu acho que, se não fosse a ANEEL, a gente estava mais atrasado do que está hoje. Então, a ANEEL foi uma facilitadora, e, através dessa resolução 482, que eu vou comentar rapidamente, vocês podem ver que isso ajudou a coisa a acontecer, porque você permitiu, através disso, que cada um pudesse gerar sua própria energia. Permitiu também que cada um pudesse acumular o excedente, aquilo que estava gerando acima do que era o seu consumo. E, inclusive, estabeleceu, na primeira resolução, 3 anos para se acumular esse excedente, como se fosse uma poupança em quilowatt-hora, e agora, recentemente, a questão de 2, 3 meses atrás, ela passou esse tempo de 3 anos para 5 anos, possibilitando que as pessoas possam acumular essa energia, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Às vezes as pessoas não têm essa informação, mas se você, dentro da mesma concessionária, tiver uma planta solar na sua casa, no litoral do Rio Grande do Sul, você pode abater
usar o excedente gerado lá num apartamento onde tu mora no, sei lá, no Petrópolis, aqui em Porto Alegre, né? Então, isso é um dado extremamente interessante e muito pouco pensado. Fica até uma provocação, né? E, por exemplo, fazer um levantamento de quantas casas se tem no litoral do Rio Grande do Sul. Eu imagino que centenas de milhares. Se pegar de Rio Grande a Torres, centenas de milhares. Onde 70% eu imagino que devam ser usadas na temporada de veraneio. 70%. Eventualmente num feriadão. Então, você que tem uma casa na praia e teria um telhado solar na sua casa, você poderia ser um gerador expressivo de excedente de energia. Expressivo. É muita coisa. E isso poderia, com o tempo, você fazer a tal de poupança em quilowatt-hora. E um dado interessante, o quilowatt-hora vale mais que o real. Se vocês observarem, todos os reajustes tarifários dos últimos 15 anos se deram acima da inflação. Então, a princípio, é um negócio muito melhor que qualquer poupança. Isso hoje é possível, inclusive, nessa modificação que eu falei de 2, 3 meses atrás, entrou a ideia da cooperativa. Hoje, por exemplo, que não podia, agora pode, um grupo de pessoas pode se juntar e fazer uma cooperativa, e gerar energia para si e guardar o seu excedente, cada um contribuindo com aquela parcela, recebendo proporcionalmente o investimento que fez. Já existe uma experiência exitosa numa cidade do interior do Pará. A questão de 2, 3 meses, é a primeira cooperativa criada especificamente para esse fim. Especificamente para esse fim. Aqui é um dado interessante, esse dado é da ANEEL, é recente, é um dado de 2017, onde mostra as conexões às fontes e fontes renováveis. Vocês podem observar, eu acho que pela distância nem todos vão poder ver, mas a energia solar é a que mais cresceu, de fonte, geração distribuída, como foi comentado, foi a que mais cresceu, tanto em relação à biomassa, eólica, qualquer outra. E tem uma explicação para isso, porque de todas as fontes renováveis, ela é a mais urbana delas. Ela pode estar junto do consumo, na tua casa. Só isso já te livra de 2 impostos. O chamado DUST, que é o imposto de distribuição, e o chamado TRUST, que é imposto de transmissão, que a gente paga e nem sabe. Mais ou menos, dependendo da concessionária, mas mais ou menos, metade do que vem na nossa conta de luz é imposto. Metade. Eu acho que eu preciso trocar os óculos. Aqui, a gente está lançando, e lança, essa é a 4ª edição, onde a gente faz um estudo de mercado brasileiro. O Instituto Ideal é responsável por esse estudo de mercado, nós fazemos uma consulta a todos os instaladores, esse estudo é feito em cooperação com a HK é uma agência Brasil-Alemanha, uma Câmara do Comércio, e é também assumido pela própria ANEEL. E é um dado muito interessante, porque mostra esse estudo que no ano de 2016, com toda essa crise que está aí, esse setor cresceu 340%. Eu não tenho notícia de nenhum outro segmento que tenha crescido tanto. 340%. As empresas, tudo que eu estou falando, há 10 anos atrás não existia. Não existia. Hoje nós temos cerca de 1.300 empresas cadastradas no Instituto, no Brasil inteiro, que fazem esse tipo de serviço. Nós não tínhamos nem quem fizesse. Não havia nem quem se subisse no telhado. Isso era zero. Hoje se tem 1.300 empresas cadastradas. E estão distribuídas nesse mapa aqui, como vocês podem ver.
O grosso está na região sudeste, que representa quase que 48%. O sul está muito bem colocado, principalmente o Rio Grande do Sul. Um dado interessante para os gaúchos, eu, embora não more aqui, nasci aqui em Rio Grande, mas um dado interessante é que os 3 estados que estão liderando a questão de fotovoltaica no Brasil, em primeiro lugar é Minas, São Paulo, e em terceiro lugar vem o Rio Grande do Sul. Mais ou menos a explicação está inserida num binômio condição de insolação, tarifa praticada. Quanto melhor a condição de insolação e quanto mais a concessionária nos cobra, a possibilidade de um retorno do investimento feito é menor e como por isso que se desenvolve. Então, não é por acaso Minas Gerais. Minas Gerais lidera porque a tarifa da CEMIG está acima da média nacional e a condição de insolação do estado de Minas é muito favorável. Aqui a gente procurou também identificar, dentro do estudo, para onde está indo isso, para quem é que está interessado na tal de energia solar fotovoltaica. E o grosso é o residencial. Também tem explicação para isso. As tarifas mais caras praticadas hoje são as residenciais. Tanto comércio como indústria tem tarifa subsidiada, rural também é forte nisso. E também tem essa vantagem que eu já tinha comentado. É um investimento que você faz, que é seu, né? Você está agregando valor à sua casa. Sempre quando me perguntam, e o custo? E o custo? Não. Se tiver 2 casas geminadas, iguais, uma tem uma planta solar no telhado e a outra não, aquela que tem vale mais. Como é a mesma coisa, se aplica para piscina, para o que for, né? Então, no fundo, a instalação que está lá em cima não é da CE, é tua. Aqui nós colocamos a quantidade de sistemas instalados por empresas em 2016. Vocês também podem observar, né, que novamente isso vem crescendo e mais focado no residencial. Aqui uma pergunta que sempre faz a questão dos preços, né? Os preços vêm caindo no mundo inteiro. No mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, né, isso é dado recente, eu não coloquei aqui porque eu peguei hoje de manhã, da Bloomberg. A Bloomberg é a principal empresa de análise de risco do mundo, né? Ela tem uma curva descendente de preço ano a ano. E a explicação disso se deve à questão da escala. Quanto maior o número de placas sendo produzidas e comercializadas, esse preço vai caindo. E aqui no Brasil também se observa isso. No mundo, vão ser investidos em energias renováveis até 2040, 4 trilhões de dólares. A informação da Bloomberg é que 70% desse montante vai estar concentrado em energias alternativas. 70% de 4 trilhões de dólares. E das energias alternativas, a primeira, a que vai ter uma maior participação, vai ser a solar, e segundo, a eólica. Isso é trilhões de dólares. É muita coisa. Então, isso sinaliza que essa curva, que já é uma curva de custo decrescente, ela deve não só se repetir, mas como deve ficar mais acentuada ainda. Um outro dado interessante, que se compararmos com o custo das chamadas energias convencionais, a curva é exatamente o contrário desta. O que se tem é uma curva com custos crescentes. Por uma razão muito óbvia, porque se for hidrelétrica, as mais baratas já foram construídas. As com menos problema ambiental, com menos área alagada, essas já foram construídas. Então, o que ficar para ser construído, como se chama, é carne de pescoço. E o petróleo, também por ser uma fonte não renovável, finita, também o custo de extração e de exploração também vai ser um custo crescente. Não vai se encontrar petróleo a toda hora. Aqui
a gente pega o custo de uma instalação e distribui mais ou menos na composição desses custos. Então, vocês observarem, quase que 40% é equipamento. E é equipamento importado ainda. Já tem uma fábrica hoje instalada no interior de São Paulo, que tem uma produção limitada, mas o grosso que o Brasil está instalando ainda é importado e a grande parte ainda vem da China. Então, é uma coisa que você não tem governabilidade, porque tem a questão de câmbio, tem outras questões envolvidas, não é só o custo real que está ali embutido. Mas 40% é equipamento. Depois tem um pouquinho ali de mão de obra, mas e é outra coisa interessante também de comentar com vocês, é que é um setor, um segmento que emprega muito, porque tudo aqui é descentralizado, é quase como se fosse um eletricista. Você vai na Espanha, Portugal, esses países onde essa questão está mais desenvolvida, você vai na estrada, tem uma plaquinha na cerca do cara, no arame farpado, instala-se energia solar, ligue para o celular tal. É assim. É uma coisa extremamente pulverizada. Nunca vai ter uma Odebrecht instalando placa. Vai ter o Juquinha. Porque é essa característica. Que eu acho uma coisa extremamente interessante. Porque você se livra, né, do sobrepreço, dos aditivos, de tantas coisas que a gente vem vivenciando. É uma revolução, porque a sensação que você tem de gerar sua própria energia também é uma coisa muito legal, né? Aqui dá uma ideia do que também tem evoluído. Nós tínhamos um tempo de instalação relativamente alto, e vocês podem observar que ele vem caindo, né? Por quê? Porque as próprias concessionárias, que antes tinham uma certa resistência, antes tinham, eu não diria uma má vontade, mas o próprio desconhecimento bloqueia um pouco o corpo gerencial. As pessoas resistem um pouco à inovação. Essa é uma verdade, infelizmente. As pessoas resistem. E não é aqui, não é na CE, é no Brasil inteiro. Então, isso também teve que passar por um processo de amadurecimento, né, de convencimento, e elas já foram mais hostis do que são hoje. E, em função disso, muito obrigado, em função disso, você também acaba acelerando o processo, porque, tendo melhor acolhida dentro da concessionária, a coisa anda mais rápida. E o quadro mostra exatamente isso. Hoje, uma instalação na minha casa não levou todo o processo, não levou 45 dias, dessa ordem. E levava 6, 7 meses. Nas conclusões que eu trago para vocês, um deles eu já comentei, né, é o crescimento do setor a cada ano, né? Então, para vocês terem uma ideia, essa é uma questão que mostra a Celesc, que é a concessionária a CE de Santa Catarina, ela lançou um programa que se chama Bônus Fotovoltaico. E é um recurso de eficiência energética, que ela, com isso, subsidiou 1.000 telhados. Esses telhados estão distribuídos em regiões do estado de Santa Catarina, pega Chapecó, Lages, Joinville, Blumenau, Criciúma e a região metropolitana. Deu 200 telhados para cada região. Eles lançaram esse programa na rede, na TV, para 1.000 telhados. Em 2 horas, tiveram 12.000 solicitações. 12.000. Ou seja, 11.000 pessoas, lá, eles tiraram do ar o programa, mas 11.000 pessoas interessadas não puderam vir a ser atendidas. O que eu quero dizer com isso? Mostra, em primeiro lugar, uma simpatia pelo produto que está sendo oferecido.
Porque ninguém entra numa internet, acessa, cadastra, tinha um monte de coisa, tinha que dizer quanto que era o consumo, que não estava em dívida com a companhia, era um monte de exigência, e 12 mil pessoas se inscreveram em 2 horas. Tanto é que os 11 mil que ficaram de fora, as empresas que estão nesse segmento, estão agora buscando a informação junto à Celesc, que é a concessionária, para que eles entrem em contato diretamente com esses potenciais instaladores de energia solar. Então, é uma coisa assim que é impressionante esse dado. É impressionante, nem a própria empresa esperava, ninguém esperava. Teve que sair do ar. Ali um outro dado, que eu também já comentei, é a redução tanto das empresas instaladoras quanto dos materiais que são utilizados de redução de custo. Tá? Ali também eu já comentei o fato do Rio Grande do Sul ser o terceiro hoje. Para vocês terem uma ideia, aqui tem 1.180 casas solarizadas, boa parte delas, inclusive, no interior. Eu acho que aí é uma iniciativa. Eu sei que aqui na região a gente, inclusive, tem um selo solar. Quem coloca isso, a gente vai e entrega o selo, né? Mas aqui na região de Lajeado, eu sei que tem uma pessoa que está bem ativa nisso. Tem 1.180 casas com... Esse é dado do mês passado. No Rio Grande do Sul. Em São Paulo tem 2.168, e em Minas tem 2.380. Esse é o selo solar que eu comentei com vocês, que a gente entrega para as casas que estão sendo instaladas. A gente criou, inclusive, um selo diferenciado, que tem um selo solar ambiental, em função do projeto Tamar, na Bahia, que é um projeto que é visitado por quase 1 milhão de crianças todos os anos, e para nós era muito interessante que tivesse uma instalação solar para as cartilhas serem distribuídas, os alunos saberem o que é aquilo. Então, isso se modificou o critério, e temos hoje um selo solar, como também no Jardim Botânico de Recife. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma imobiliária em São Borja, no Rio Grande do Sul. Ali tem uma academia em Frederico Westphalen. Vocês entrando no nosso site, vocês podem identificar quem fez a instalação, quanto custou, se ele está satisfeito, ele é entrevistado, né? E é bem legal de vocês acompanhar, para vocês acompanharem. Aqui também é um projeto que nós participamos. Agora a gente está muito envolvido com a questão da mobilidade elétrica. Fizemos, inclusive, um seminário na Fiesc há 10 dias atrás. Esse ônibus elétrico foi desenvolvido inteiramente por empresas daqui. Foi a Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto Ideal, a Marco Polo, aqui do Rio Grande do Sul, a VEG, que é uma empresa de motores elétricos que fica em Jaraguá do Sul. É o primeiro ônibus elétrico da América Latina. Ele estava aqui, em Caxias do Sul. Foi aqui que ele foi feito. Pouca gente sabe disso. O primeiro, não tem nada parecido. Tem alguma coisa mais ou menos no conceito desse ônibus na Suécia. Mais ou menos. Foi feito aqui em Caxias. Ele está sendo todo ele monitorado, acompanhado, já rodou 10 mil quilômetros. Ele faz um trecho da universidade até o Sapiens Park. Para quem conhece Florianópolis, o Sapiens Park é uma área tecnológica que fica em Cachoeira do Bom Jesus, próximo a Canasvieiras. Mas essa eu estou dentro do meu tempo, né? Tinha até um vídeo que também vou deixar para um outro momento, que a gente passa para vocês assistirem, e agradecer mais uma vez o convite e me colocar à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado, Mauro. A gente fica sempre motivado de escutar, e nós trazendo dados tão espetaculares com relação à energia, que a gente também considera uma parcela significativa da própria proposta que a gente coloca como energias renováveis e sustentáveis para o futuro. Pessoal, só para fins de esclarecimento, a gente tinha previsto um case que era da vinícola Coatambu, agora na sequência, e por questões familiares, pessoais, de fatalidade e assim por diante, a gente vai evitar de
pôr o case para frente, mas mesmo assim a gente quer colocar um videozinho da Coatambu que, de certa forma, não vou chamar de complementação das falas do Mauro, mas é um case que, de certa forma, é sucesso no Rio Grande do Sul, principalmente pela sua característica de poder trazer a sustentabilidade energética para o empreendimento. Tem um videozinho de mais ou menos 6, 7 minutos, né? E, a posteriori, a gente então abre questionamentos tanto para o Eduardo como para o Mauro. Aqui nós estamos inseridos no coração do Pampa Gaúcho. O nome Guatambu vem da história da Estância Guatambu, né, que é uma propriedade do agronegócio com mais de 56 anos de trabalho em pecuária e agricultura. Eu represento já uma terceira geração de um núcleo familiar que trabalha no campo. Como essa história foi muito bem sucedida, foi aí que a minha família iniciou todo o trabalho, os investimentos. Iniciou com o meu avô, trabalhando com arroz irrigado. Meu pai deu sequência, iniciou uma diversificação com pecuária de corte. E depois, quando eu assumi os negócios, a gestão, se implementou uma diversificação maior ainda. E por que a diversificação? Bom, em primeiro lugar, que a região permite, tem potencial para isso, para se produzir outros produtos, além de arroz irrigado, pecuária de corte, ovinocultura, soja irrigado, milho. Então, depois já a quarta geração chegando, no caso específico aqui da Gabriela, ela cursou agronomia, direcionou todo o curso dela para projeto uva e vinho, e provocou o assunto dentro da empresa. E nós resolvemos iniciar com produção de uvas e, na sequência, depois a produção de vinho veio ao natural. Desde o início da implantação, tudo iniciou com muito amor e paixão. Era esse o que nos regia, era isso. Nós não pensávamos muito até, inclusive, que íamos produzir vinhos. Nós pensávamos em produzir uvas com qualidade, com respeito à natureza. Aí o projeto foi se desenvolvendo cada vez mais, fizemos pesquisas em parceria com a Embrapa e até que em parceria com a Embrapa lançamos o primeiro vinho Raço do Pampa. E este vinho é o que conta, na verdade, a história de sucesso desse projeto, porque esse vinho ganhou várias premiações internacionais. A primeira vinificação experimental foi em 2007. Então, de 2007 até 2013, há um caminho percorrido, no qual nos permite dizer que a região onde o vinhedo está instalado permite obter, no caso do Cabernet Sauvignon, que é o vinho insignia da empresa, vinhos tanto da gama premium a ultra premium. E no caso dos espumantes, que é a nova aposta da empresa sobre a região, aliado ao que tem que ver com tecnologia, o trabalho em vinhedos, cultivares e, sobretudo, biotecnologia, nos permite ter espumantes em duas grandes correntes. Refere-se aos espumantes frescos, frutados, jovens e os espumantes extremamente maduros, complexos, que nos permitem ter espumantes de alta gama. Essas são as duas grandes linhas que hoje estamos a trabalhar na Guatambu. Na verdade, nós já éramos privilegiados porque minha família já estava aqui, né, no Paralelo 31. Só bastava iniciarmos os testes, né? Então, eu estudei várias possibilidades de clones de uvas que importamos da França e da Itália, que seriam melhor adaptados ao terroir da região. Então, ao mesmo tempo, um pouco de sorte, porque a gente tinha o privilégio de já estar aqui, e aliamos isso ao conhecimento e à ciência. Junto con la tecnología en vitivinicultura para
ofertar al público algo bien diferente, algo bien visionario, algo más pionero a lo que se viene haciendo en lo tradicional de la vitivinicultura brasileira, né? Então, escolhemos uma propriedade onde o solo é de origem granulítica, então isso consiste em ter muitas pedras intercaladas nesse solo, isso é muito bom para a qualidade das uvas, porque ajuda a drenar a água e também reflete a insolação nos cachos, diretamente no cacho. Isso aumenta a qualidade dos cachos. Esse prédio foi todo encomendado por arquiteto Celestino Rossi e nós pedimos a ele que queríamos um prédio que não agredisse o ambiente do bioma Pampa. Então nós fizemos uma pesquisa, né, e vimos que essa arquitetura estilo espanhol colonial, que tem muitos arcos, é a arquitetura da região, das cidades aqui da região. Então por fora ele tem toda essa decoração, essa caracterização, ao mesmo tempo que por dentro ele é muito moderno. Mas por dentro também tentamos resgatar toda a história da Estância Guatambu. Reaproveitamos as madeiras das cercas dos campos, os tijolos também de casas antigas dos campos. Então, todo ele conta um pouco desses 56 anos de história no agronegócio. Estando na mão da família, é 100% certo, é nota 10. Tenho certeza que teremos aí um resultado bem positivo, um resultado de sucesso, assim como as outras atividades que nós tivemos, se mantiver aqueles conceitos bem vivos, né? Bastante foco no trabalho, bastante dedicação, inovação e a diversificação. Nós pensamos nessa estrutura que vocês estão conhecendo para tornar um momento o mais agradável possível para vocês, que vocês sintam um pouco da paz no campo, da pureza da região e conheçam um pouco os costumes do Pampa Gaúcho, a cultura do gaúcho. E então esperamos que vocês fiquem muito à vontade e muito confortáveis e tenham essa wine experience, né? Depois de muito trabalho, a gente consegue respirar e ver que valeu a pena, que são 10 anos de muito trabalho, mas muito orgulho também, muita satisfação. Mas com certeza a gente vai ter a oportunidade, provavelmente na próxima edição de Cidade Bem Tratada, de trazer o pessoal da Guatambu para poder tentar, de forma um pouco mais tranquila, colocar o seu conceito de energia renovável e, obviamente, com alguns dados, com certeza, bem interessantes. Mas o que a gente tenta aproveitar agora é trazer um pouco o bate-papo, a conversa, abrir um pouco a discussão, tanto para o Eduardo, da ANP, como para o Mauro, né, que trouxeram, acho que, dados muito interessantes para a gente questionar e até para tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns conceitos que a gente talvez vá levar para frente. Então, temos questionamento ali. Meu nome é Geraldo Reichert, sou engenheiro aqui do DMLU de Porto Alegre e professor universitário. Primeiro, cumprimentar o professor Dorico, realmente uma referência em termos de biogás, biometano, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil. Prazer em revê-lo. Gostei muito da palestra do Mauro, mas, por ofício, a minha questão vai para o companheiro da ANP.
Muito bem-vinda e muito oportuna a questão da inclusão, né, do biometano de aterros sanitários na resolução, visto que era uma deficiência isso, e é muito bem-vinda. A questão é que, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a tendência, se ela for de fato aplicada, e é o nosso desejo, é a nossa vontade, e assim esperamos, em algumas décadas nós não teremos mais matéria orgânica nos aterros e nem biogás nos aterros, né? E a forma de tirar essa matéria orgânica é através de compostagem ou biodigestão anaeróbia controlada da fração orgânica dos resíduos urbanos. A minha questão é, eu só vi na tua apresentação que essa nova resolução que vem aí, ela inclui o biometano possível de ser injetado na rede do aterro e da ET, do esgoto. O biodigestor de resíduos sólidos urbanos, ele também está contemplado nisso? E se tem alguma diferença entre o biometano de um biodigestor de RSU, de resíduos sólidos urbanos, com separação na origem ou não, né? Porque essa é uma discussão que se faz hoje no país na compostagem. O composto que é feito a partir de resíduos separados na origem tem um outro valor em relação ao composto de resíduos misto. Na questão do biometano, existe essa previsão? Né? Eram essas minhas questões. Muito obrigado. Bom, primeiro, eu gostaria de destacar que a gente concorda que vai haver seguindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, vai haver uma redução na produção de biogás. Mas a gente entende que isso é, inclusive, positivo, né? O que não fazia sentido é a gente não prever a utilização. Ou seja, a gente prevê a utilização e aí vai ser uma questão de mercado, de investimento, o que a gente tem visto nos outros países é, em geral, esses aterros que não estão mais recebendo resíduos orgânicos, eles acabam produzindo energia elétrica, porque você tem módulos mais fáceis de movimentar depois. Mas é uma questão de mercado. Em relação à utilização de biodigestores para resíduos sólidos urbanos, a gente entende que, se você tiver uma separação prévia, você vai produzir não só a compostagem de melhor qualidade, mas o próprio biogás também vai ter uma qualidade melhor. A gente não tem uma diferenciação específica, mas quando você faz uma análise de risco, que é o que a gente pede para resíduos sólidos urbanos, se na sua análise de risco você mostrar que você tem uma separação prévia, que você evita a entrada de contaminantes, isso acaba dando um incentivo, porque você vai ter necessidade de menos análises ou análises mais espaçadas, e porque, consequentemente, você vai ter uma entrada de contaminantes menor do que se você tem tudo misturado. Mas acho que espero ter respondido a pergunta. Mais questionamentos? Boa tarde. Eu sou Luiz Macarini, sou professor, engenheiro eletrônico e ativista das energias limpas, em especial a fotovoltaica, né? E foi muito para mim interessante a apresentação do Mauro. Muitos dados eu já peguei também do Instituto Ideal, assim, eu gostaria de parabenizar o trabalho deles, né? E convidar o Mauro a falar um pouquinho também sobre essa questão, ou seja, em termos de humanidade, nós continuamos consumindo combustíveis fósseis e aumentando o consumo de combustíveis fósseis ano a ano, né? As mudanças climáticas estão aí, dia após dia, a gente vê os estragos que estão acontecendo, ou seja, nós temos esse desafio assim que aparentemente não está sendo trabalhado, né? Ou seja, nós continuamos consumindo combustíveis fósseis e aumentando esse consumo. Com relação à questão da mobilidade sustentável, com veículos elétricos, não necessariamente carros, né, mas, por exemplo, trens, ônibus elétricos, trólebus, né? E essa complementaridade que tem entre a energia solar fotovoltaica e os veículos elétricos, que tem uma bateria já, né, e que está sendo aproveitado isso na Alemanha em especial, né? O que o professor Mauro poderia nos falar, assim, como talvez algum indicativo talvez uma possibilidade para o Brasil também de trabalhar na conversão de veículos de combustão interna para serem convertidos em veículos elétricos, como é feito nos Estados Unidos, como tem muito no Nepal também já.
E também como a gente poderia assim fazer esse contraponto com relação também aos biocombustíveis que, segundo dados do Instituto Ideal, são muito questionáveis. 1 hectare com cana-de-açúcar comparado com 1 hectare de painel fotovoltaico não tem comparação assim a utilização, né? Mas isso não é comentado normalmente, né? Fica como um tabu e não se comenta, não menciona, né? O que o professor poderia falar um pouco nesse sentido da mobilidade sustentável, consumo de combustíveis fósseis e o futuro da humanidade com relação às energias limpas? É só uma outra palestra, né? Mas a gente está bastante atento a isso, tá? Tanto é que esse seminário que nós promovemos há 10 dias atrás era justamente energia mais limpa e mobilidade urbana, né? Tem um dado muito interessante que eu acho que explica muito. Eu sou muito ligado na questão da tendência, né? Eu acho que tendência é uma coisa que a gente não dá muita atenção, mas quem tiver um olhar para a tendência, seja no que for, ele tem mais chance de acertar, né? Então, outro dia eu li dados da Bolsa de Nova York, que a Ford produziu, em 2016, 7 milhões de carros convencionais no mundo. 7 milhões de carros convencionais. E a Ford valia no mercado, em função das ações, 70 bilhões de dólares. Aí eu tentar chegar onde eu quero. A Tesla, que é uma empresa americana que só produz carro elétrico, produziu no mesmo ano 70 mil carros elétricos. 70 mil. Uma produziu 7 milhões, a outra produziu 70 mil. A Tesla valia na Bolsa de Nova York 5 vezes mais do que a Ford. 350 bilhões de dólares. Como eu acho que esse pessoal que está na Bolsa de bobo não tem nada, já entenderam o que vai acontecer. As baterias, que seria o grande gargalo da indústria do carro elétrico, casualmente, quem está sendo pioneira na pesquisa desse tipo de bateria se chama Tesla. Um outro dado que também mostra a questão da tendência é os interesses de empresas globais que nunca se envolveram com a indústria do carro convencional. Aí temos a Google, né? Temos uma outra que está desenvolvendo os carros sem piloto, e nesse evento que nós promovemos, nós trouxemos uma pessoa da Europa, que está focada nesse assunto, e segundo ele desenvolve todo o software que vai ser no futuro desses carros. E ele explicou, imagino que com propriedade, que no futuro os carros vão ser compartilhados. Não vai existir mais o meu carro, o teu carro, e por várias razões. A única forma de se resolver o problema das grandes cidades é via carro compartilhado, que, segundo ele, cada carro compartilhado tira de 5 a 7 carros da rua. Ele mostrou que dos 8.760 horas que tem um ano, menos de 2.000 horas você está usando o seu carro. Menos de 2.000 horas. E se alguém fizer a conta da depreciação do carro quando compra, quando tira da loja, multa, estacionamento, IPVA, seguro e tantas outras coisas, diz que ninguém compraria o carro.
O quilômetro rodado mais barato é o do carro compartilhado. O carro compartilhado é meio que essas bicicletas aí do Itaú. Tu vai ter um cartão, vai entrar ali e vai chegar no final uma fatura para ti. Então, tu usa no período que tu vai a algum lugar, tu deixa ele num ponto, outro vai pegar e assim por diante, né? Na Espanha já tem uma experiência com 400 carros, parece que extremamente exitosa e funcionando muito bem. Eu não sei se boa parte de vocês conhecem Florianópolis quase tão bem quanto eu, porque o gaúcho adora ir para lá, né, Beto? Mas, para vocês terem uma ideia, na véspera, eu faço tudo a pé, que eu moro perto da universidade, perto do instituto, eu ando mais ou menos 10 quilômetros por dia. Faço tudo a pé, tudo que eu posso. Na véspera desse último feriado, para chegar na ponte, da universidade até a ponte, para atravessar a ponte, são 10 quilômetros. Eu levei exatamente 2 horas. Isso é um absurdo, sob o ponto de vista da saúde das pessoas, do grau de estresse que isso gera, da incomodação que é. Ou a gente toma medidas nessa direção, ou nós vamos virar uns malucos, logo, logo, né? Porque as cidades estão ficando saturadas. As ruas são as mesmas. E os carros de 1.000 passam para 2.000 num mês. E as ruas são as mesmas. Isso é física. Fisicamente é impossível. Isso não se sustenta. Nós estamos lançando, até como uma provocação ao seu Donald Trump, um programa que nós estamos chamando de América Sem Carbono. Não é possível as pessoas regredirem tanto de um ano para o outro ao tomar iniciativas como ele vem tomando, com todo respeito aos combustíveis fósseis. Mas não é possível. Ou a gente toma uma direção de uma mobilidade mais racional, ou todos nós vamos sofrer as consequências disso. Eu não tenho dúvida disso. Antes diziam que tinha um problema de autonomia. Hoje já tem carros rodando 450 quilômetros. Antes falavam que precisava 2, 3 horas para abastecer o carro. Hoje, em 30 minutos, se abastece. O que é 30 minutos? É o tempo que tu para fazer um xixi, para tomar um café na estrada. É isso. Não passa disso. Até é bom que tu conversa um pouquinho com o cara do café. Hoje, em Portugal, se você quiser percorrer, lógico que é um país pequeno, mas se quiser percorrer Portugal, todo Portugal tem posto de abastecimento para carro elétrico. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nessas coisas que, aparentemente, podem parecer muito distantes, mas não são. Planejamento energético, 10 anos passa num piscar de olhos. O que é muito distante hoje não vai ser amanhã. Eu não tenho dúvida disso. Agora, se a gente não fizer nada, achar que como está vai dar, vão nos cobrar essa conta. Vão nos cobrar essa conta. Tem loteamento em Florianópolis, que ainda não foi lançado, porque está sendo ameaçado de ser embargado lá pelo Ministério Público, que está propondo ter pista de aterrissagem, de helicóptero de avião, porque é a forma do cara de São Paulo poder chegar na praia em 1 hora. Tu acha que isso é sustentável? Evidente que não. Então, essas coisas, como tu bem colocaste, precisam estar mais expostas. Tem gente contra, tem gente a favor, mas que se discuta. Fantástico, Mauro. Mais questionamentos, pessoal? Ali, por favor. Tem alguém lá em cima. Já retornamos. Oi, boa tarde. Meu nome é Gislaine, sou professora do Estado, bióloga e psicóloga. Esses tempos eu estava vendo um documentário muito lindo, são 3 documentários, Por que Pobreza, e um deles era de uma mulher jordaniana, uma beduína, que tem uma universidade na Índia que se chama Pés Descalços, e ele dá treinamento para pessoas, mulheres principalmente, em vulnerabilidade social. Então, essa universidade levou essa mulher jordaniana para fazer um treinamento de 6 meses na Índia com placas solares.
Claro que o caso ele se detém também na questão por ela ser mulher e o marido querer se separar dela, né, e levar os filhos embora porque ela estava se emancipando. E o projeto é justamente isso, essa emancipação dessas mulheres que vivem em barracas na Jordânia, nessa universidade super simples, né, com esse projeto social muito bonito. E tu vê que em 6 meses ela fez o curso e ela voltou para a Jordânia e instalou na comunidade dela as placas solares. E a gente fica aqui, né, romantizando a Europa, porque a Europa, né, tem isso, tem aquilo. São países minúsculos, a gente não pode comparar ao Brasil. Mas eu gostaria de, assim, de tentar entender, eu acho que até já sei, o que está por trás da falta de políticas públicas no Brasil. Será que é só a falta dos políticos, da falta de consciência ambiental deles? Mas isso melhorou muito, porque quando eu fazia geografia no ensino fundamental, a gente via só placa solar e energia eólica na Holanda. E agora eu falo para os meus alunos que isso agora está na nossa realidade aqui no Brasil. Né? Então, a gente teve uma boa mudança. Mas será que as empresas privadas continuam boicotando, né, a energia solar no nosso país? E de ver que é uma coisa muito simples. Se na Índia se faz em 6 meses uma placa solar, né, a gente aqui fica dizendo que a tecnologia tem que vir dos Estados Unidos, porque acho que é o silício, sei lá o que tem que ter na placa. Mas a gente tem tanta gente pesquisando. E por que isso é tão irreal ainda? E por que é tão caro uma casa ter que gastar 15 a 20 mil para ter energia solar? Isso é um absurdo. Mauro, queres responder? Eu acho assim, ó, a questão da política pública, eu não faço citação aqui que eu sou, mas eu já fui deputado. E, casualmente, como deputado, eu criei uma frente parlamentar em defesa das energias renováveis. 206 deputados, na época, assinaram essa frente parlamentar. Nós nunca conseguimos fazer uma reunião por falta de quórum. Então, depois dessa passagem, ter vivenciado isso, que eu inventei a criação do Instituto. Porque as pessoas não pensam, infelizmente, no médio e longo prazo. Quem tem mandato, pensa em se reeleger. Se for vereador, ele quer arrumar o bueiro, porque o bueiro dá voto. Se for deputado, ele quer uma medida provisória que ajude ele a arrecadar recursos e, com o recurso, voltar a se reeleger. Infelizmente, é isso. Política pública, por exemplo, a gente tem que construir sem ter uma preocupação muito grande em quando que a gente vai vivenciar aquilo. Porque se você for esperar que aquilo venha a ser aprovado, que aquilo passe pela comissão tal, pela comissão não sei do quê, o tempo já levou aquilo embora e deixou de ser uma coisa decisiva. Eu acho que aí essa questão da energia solar que tu falas, ela, para mim, ela é revolucionária, porque ela te dá essa condição de você, e outra coisa, porque a política pública mais certa que poderia ser, era num projeto Minha Casa Minha Vida. Por que uma placa não pode ser uma janela, uma porta, que é financiada em 25 anos, em 30 anos, se aquilo faz parte da casa? Por que a telha convencional é financiada e a telha fotovoltaica não é? Se tu distribuir em 25 anos o custo de um telhado, porque eu até não falei sobre isso, mas hoje tem telha. A telha é uma fonte de energia solar, desenvolvida inclusive pela Tesla, essa mesma do carro elétrico. Então você pode ter a garagem da sua casa no futuro, gerando energia e sendo o teu posto de abastecimento. Basta incorporar isso como um material da própria casa. Qual é a diferença? Nenhuma. Que aí tu está jogando esses teus 10 mil, 12 mil que custa, num financiamento de 25 a 30 anos. O que permitiria um considerável número de tomadores
do projeto Minha Casa Minha Vida não precisarem pagar 100, 150. Hoje, uma conta de luz é uma coisa assustadora. É R$300, 350, tem gente pagando 400, 500. Se ele pagasse a taxa mínima por estar ligado na rede, que tem que continuar, ele vai pagar 20. É o meu custo de energia. Eu pago na minha casa R$20. R$20. Eu pagava cerca de 300, 350, dependendo do consumo. Mauro, aqui a gente também percebe uma coisa, no momento que a pessoa começa a ser participativo na própria geração de energia, ela começa a entender melhor o quanto ela realmente consome de energia. A gente fala muitas vezes em quanto cada casa consome de energia, os aparelhos e assim por diante. Acho que é um momento muito interessante de reforçar. No momento que a pessoa é geradora de energia, ela vai entender muito melhor o seu consumo e, obviamente, vai ser muito mais participativo até na questão das eficiências, ou a eficiência energética que a gente tanto preza. Eu acho que tem mais uma questão próxima aqui embaixo, mais duas aqui. Isso. Pode falar? Eu acho que tinha um aqui. Ok. Para ambos, mas principalmente para o Mauro. Mauro, eu também tenho um pé lá em Santa Catarina, minhas filhas. Uma filha minha é bióloga e professora lá da escola. Eu também conheço muito bem, embora seja gaúcho. Foi pouco citado aqui, na minha opinião. Graças a Deus, se apareceu um ônibus elétrico. Será que o problema viário não tem também a grande solução com ônibus elétrico? Porque eu fiquei com uma saudade dos bondes do meu tempo. Quer dizer, não tem novidade nenhuma em transporte elétrico resolvendo os problemas, mas acho que o sistema viário vai ter solução com transporte elétrico de grande qualidade. Para mim, é a solução. Todas as outras são válidas, carro, tudo isso, lógico, nós estamos evoluindo. Conheço bem os engarrafamentos de Florianópolis. Agora, o transporte coletivo lá não é grande coisa não, viu? Acho que a gente abre um pouco mais para questionamentos. Para a Jurerê Internacional, eu sei o que eu tenho que fazer quando está lá. Fantástico. Por favor. Posso falar? Sim. Meu nome é Antônio Fernandes, já fiz outra pergunta. Eu não sou da área e vou fazer uma pergunta elementar. Peço desculpa para o senhor. Me diga uma coisa, é verdade que tem um projeto para fazer em cima do Lago Itaipu um dispositivo com placa de solar e gerando energia? Se é verdade, se tem fundamento? Tem um projeto que eu não tive tempo de comentar, que a gente tem também uma pequena participação, que nós temos são todas as tecnologias, é um projeto muito interessante, eu acho que em termos de pesquisa e desenvolvimento, foi uma falha minha não ter citado. Foram identificadas 6 regiões no Brasil, em função de insolação, clima, e essas regiões foram instalados 6 usinas solares de 3 megawatts, com todas as tecnologias existentes hoje no mercado, mas comprada na loja, não é aquela placa que o vendedor te coloca como a melhor e depois ela não faz o que devia, né? E isso está sendo monitorado há mais de um ano. Isso vai permitir que a gente, monitorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, isso vai permitir que a gente vai saber, por região, qual é a melhor tecnologia que se aplicaria ali, que tem algumas variações. O estudo que o senhor fez referência, é um estudo provocativo. Tá? O estudo, inclusive, foi feito pelo professor Ricardo Ritter, que, no meu entendimento, é o maior conhecedor de energia solar no país, e talvez até fora do país, que é também professor da Universidade Federal e é diretor técnico do Instituto. Ele fez uma conta de padeiro, né, de que o que aconteceria se, em vez de se alagar a área que foi alagada em Itaipu, que são alguns milhares de hectares, se tivesse feito aquela mesma área com placas solares. O resultado é que teria gerado 4 a 5 vezes o que gera Itaipu.
Ele fez um outro estudo, pegando o Cerrado, próximo a Brasília, que é uma das boas regiões de insolação, melhor que onde é o Lago de Itaipu, onde um trecho de 100 quilômetros de extensão, por mais 10, seria 100 vezes 10, 1.000 quilômetros quadrados, seria alguma coisa como 2 vezes a ilha de Santa Catarina, alguma coisa dessa ordem de grandeza, no meio do Cerrado, ia gerar energia suficiente para atender o Brasil. Então, não que a gente defenda isso, eu pessoalmente acho que a energia solar não deveria ser e nem deve ser uma Itaipu de placa. Eu acho que o grande diferencial da energia solar é que ela é uma energia urbana. Ela está sendo gerada onde está sendo consumida. Isso é uma coisa fantástica. Eu trabalhei 35 anos em planejamento energético. A gente não sabe a energia que está sendo consumida aqui, nem de onde está vindo. Ela pode estar vindo de Tucuruí, a 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros, a perda que tem no sistema, tanto de transmissão quanto de distribuição, é uma coisa incalculável. É que ninguém faz essa conta, porque não convém fazer. Não convém fazer. Quanto mais perto tu estiver gerando do consumo, é evidente que é uma coisa mais racional, mais inteligência e mais esperada por todos nós. Mas ninguém quer fazer essa conta. É aquilo que eu comentei, a Odebrecht não vai fazer placa solar na casa de ninguém. Agora, se oferecerem 5.000 quilômetros de uma linha de 500 kV, vai estar ela, a OAS, a IGVIX, vão estar todas juntas, disputando aquela licitação, entre aspas, transparente. Pessoal, mais questionamentos? O Eduardo ainda tem mais ali, 1, 2... Acho que a gente abre para mais 2, 3 questões, depois respondemos elas em bloco, pode ser? Por favor. Boa tarde, meu nome é Ubiraté, sou síndico no edifício. E a minha pergunta é simples, qual a vida útil dos equipamentos hoje e se isso tem evoluído nos últimos anos, no sentido de aumentar? A questão é com relação ao sistema fotovoltaico, tá? Ok. Eu acho que vamos fazer, eu acho que ali tem mais uma questão. Por favor. Boa tarde, eu sou Rael da Lume Inteligência Energética. Em relação aos pontos que foram levantados de biogás, aproveitar a experiência do Eduardo e do professor Dorico, questionar o que hoje precisa para desenvolver essa cadeia que a gente vê lixo, energia indo para o lixo que poderia estar se transformando em lucro, né? E alguns países europeus importando biomassa para gerar energia elétrica e térmica. O que falta na visão de vocês que percorrem eventos e conhecem bem a cadeia para que esse desperdício que a gente tem hoje possa virar resultado econômico e ambiental? Tem mais um questionamento? Ok. Ali tem um rapaz. Aqui tem mais um. Opa, desculpe. Por favor. Alô? É o seguinte, desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar em tecnologia alternativa, em eco-verde, seja lá o que for, que envolva tecnologia, desenvolvimento, progresso e escambau. E de lá para cá, a gente fez exatamente o caminho oposto. Teve a Eco 92, que não deu em nada, depois teve mais outros movimentos que também não deram em praticamente nada, inclusive Fórum Mundial. A semana passada, se não me engano, o nosso querido governador botou na rua um monte de gente que estava num prédio ocupado ali perto do Senac. Então eu fico pensando, tudo isso que é muito legal, está muito utópico para o povo que está aqui, que não tem nem saneamento básico, eles não têm nem casa para morar. Como é que a gente consegue transformar uma coisa cara, como a energia ecológica, num negócio palpável, que todo mundo possa usar? Porque gente para fazer isso não falta. Lugar para fazer também não. Mas a gente tem que ter saneamento básico. Como é que a gente vai ter energia solar nas próprias casas, se não tem nem dinheiro para comprar, sei lá, o pão do dia a dia, né? Dependendo de quem, né? Como é que a gente faz para movimentar todo mundo nisso? Porque é só unido que a gente vai sair do buraco. Mas, ao invés disso, as pessoas estão para lá de Bagdá. O Brasil é um dos campeões em consumo de celulares da vida. Agora mesmo eu estou do lado de um aqui, quase sentei nele.
mas ninguém está nem aí para essas energias ecológicas. Mas todo mundo gasta o olho da cara para comprar o celular do mês e assim por diante. Os carros, então, tem tanto carro novo na cidade. Eu vi um Jeep de filme de safari. Para que o cara está andando sozinho num Jeep de filme de safari? E isso foi há 2 semanas, aqui em Porto Alegre. Então, como é que a gente sai desse buraco? Vamos lá, vamos tentar. Eu acho que começamos pela questão da vida útil dos equipamentos, a gente vai chegar lá também. Bom, sobre a vida útil dos equipamentos, eles variam, dependendo do equipamento, de 20 a 25 anos. Né? Uma outra coisa que eu considero importante é o custo de manutenção praticamente inexiste. Diferentemente de qualquer outra fonte, tu não tem nada móvel ali. Então, tu não há desgaste, né? Nada ali se movimenta. Né? Então, isso também ajuda bastante. E uma das coisas também que mostram assim, a confiabilidade do sistema é que a gente talvez nem se dê conta, mas toda a comunicação com ou sem celular, desde 1950, é feito via satélite. E todos esses satélites têm energia solar. Não se imagina que alguém vá até lá trocar um parafuso ou consertar alguma coisa. Né? Então, isso que tu colocas, agora tentando... Eu acho que é uma aflição geral. Agora se a gente fosse a ter aquilo que a gente imagina como o mais legítimo e o mais certo, e a gente não vai nem avançar e, ao mesmo tempo, nem ver aquele sonho projetado ser realizado. Porque as coisas não são como a gente quer, infelizmente. Não estou aqui, mas a humanidade é isso que a gente tem. Às vezes eu fico me perguntando por que eu estou metido nisso, né? Se eu não tenho nenhum sonho para realizar. Eu não sei que se eu estou fazendo, um dia eu vou vivenciar. Agora, não fazer, ou não tentar fazer, me parece pior. Tá certo. Eduardo, acho que o Eduardo vai tentar fazer um pequeno comentário ainda sobre a questão do biogás, depois eu vou tentar complementar. Então, eu acho que em relação ao que está faltando para o biogás se desenvolver, em primeiro lugar, eu acho que começou a se desenvolver. Eu acho que a gente está dando alguns passos. A gente já tem diversas unidades em funcionamento, algumas gerando energia elétrica, agora algumas começando a produzir biometano. Mas eu acho, enfim, que obviamente que o que falta, uma das coisas que falta é a escala, né? Como você está no começo de uma indústria, você tem custos mais elevados. O que a gente viu que em alguns países onde a utilização de biogás e biometano obteve sucesso, esses países tiveram alguns incentivos financeiros ou tributários. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente deu alguns passos. Talvez o que tenha faltado um pouquinho antes é um pouco de coordenação. Acho que a gente teve várias iniciativas de alguns governos estaduais, de algumas instituições, e faltou uma coordenação, porque a gente via diversos ministérios falando do assunto, o Ministério da Cidade, o Ministério do Meio Ambiente, alguns órgãos estaduais. Talvez se a gente tivesse tido uma coordenação única, isso tivesse evoluído um pouquinho mais. E outra coisa que a gente vê também, que a gente acho que já falou aqui várias vezes, é a falta de continuidade dos projetos, né? A gente tem a eleição dos políticos nos cargos, e aí se começa, vamos fazer um projeto, vamos entender o assunto, vamos fazer um estudo, vamos fazer um levantamento, e aí começa a realizar fóruns e quando vê o mandato acabou e nada aconteceu, e aí vem outro mandato, e aí começa tudo de novo. Então, acho que a gente precisa dar continuidade aos projetos, talvez fortalecer um pouco o papel do Estado em vez de governo. A gente precisa de instituições de Estado permanentes que independam do governo para tocar esses projetos. Mas eu acho que parece que dessa vez o mercado de biogás e biometano vai andar com os próprios passos. Eu já sou mais otimista, Eduardo. Eu tenho certeza que vai. Por quê?
Se a gente retroceder um pouco a questão, tem que agora puxar um pouco a conversa para o biogás, Mauro. Pode ser? Não, que a energia solar fotovoltaica parece que ela está se vendendo sozinha, né? Pelos números que o Mauro apresenta e pelos resultados, ela tem acho que um caminho espetacular pela frente, né? E nós, eu diria assim, eu mais especificamente, que a gente pesquisa e trabalha fortemente no biogás, a gente também entende que o solar e o biogás são muito próximos, porque tem momentos que elas podem se complementar, tem momentos que eu posso reservar energia de forma mais barata e não sendo as baterias, quando não posso, obviamente, né? Mas o biogás tem uma questão histórica também. A gente tem que lembrar que em momentos de crise energética, a gente tem sempre as opções ou as soluções ou as respostas milagrosas que dão uma situação mais confortável, muitas vezes, para o mercado. E nós tivemos algo similar na década de 70 no Brasil, que era o biogás, né, como uma resposta também, e infelizmente, naquele momento, né, ela não teve, talvez, o apoio e talvez o conhecimento que nós temos hoje, né, principalmente em função de ser colocado em lugares um pouco mais remotos e com tecnologia ou com acompanhamentos, talvez não tão necessários como precisava ter naquele momento. E nós perdemos. Nós perdemos talvez aí 30, 40 anos de conhecimento, de expertise, de pesquisa, de resultados e respostas com relação ao biogás. E, obviamente, as respostas vieram agora fortemente, aí temos que simplesmente aceitar. Os europeus investiram fortemente com biogás. Eu não estou querendo entrar na discussão aqui dos indianos e chineses, mais especificamente, que já estão trabalhando com biogás há muito tempo, mas os europeus, por uma necessidade de querer mostrar para o mundo que vão trocar uma energia não tão interessante, que é a questão principalmente do povo alemão, digo, a Alemanha em si, de desligar em algum momento, no futuro bem próximo, as energias pelo viés nuclear. Ela precisa de uma resposta rápida, né? Uma resposta que possa, pelo menos em parte, substituir ou dar a resposta da necessidade energética do país por um viés que, nesse caso, a opção foi o biogás. Só que a opção biogás alemã foi fortemente incentivada com recurso público, fortemente. A gente diz aí que teve 15 anos de investimento, de isenção de impostos, de recursos colocados à disposição do mercado do biogás de forma expressiva. Só que o mercado alemão trabalhou fortemente também com uma cultura energética cultivada, que nesse caso foi a questão da silagem de milho. E passados 15 anos, obviamente, né, o subsídio não existe mais, a silagem de milho tem preço no mercado, obviamente, e isso, de certa forma, colocou em questionamento ou a viabilidade até econômica de alguns reatores instalados no país. A proposta deles, obviamente, é tentar sair da situação que se encontra no presente momento com outras alternativas de aproveitar melhor o calor gerado dentro dos sistemas e assim por diante. Mas aí, voltando para a questão brasileira, a gente tem que lembrar, nós temos uma característica de presença de biomassas em todos os processos, principalmente no setor primário, que tem um potencial gigantesco. Nós levantamos esse potencial, nós analisamos esse potencial. E esses resíduos que, de certa forma, num viés hoje, ou numa situação que estão trazendo, em algumas situações, problemas ambientais, podem trazer resposta energética. Porque a gente pode trabalhar o resíduo, posso produzir biogás com ele, e ainda posso ter na resposta, na sequência, um biofertilizante para uso como nutrientes para o solo. Então, o que talvez ainda falta, né, a gente também tem que ter, eu não vou dizer que vamos ter paciência, né, mas eu sempre olho do que a gente tinha, do que temos. Né, nós estamos avançando até talvez num ritmo não tão rápido como gostaríamos, mas nós visualizamos num futuro bem próximo, né, eu não vou dizer aqui que eu tenho certeza, mas eu tenho isso bem claro na minha mente. A resposta da matriz energética no Brasil vai ser diferente. Nós ainda dependemos, eu arredondo os números, nós ainda dependemos no Brasil de 50% das fósseis. Se o mundo depende de 75% e nós chegamos no valor de 50%, eu não me considero tranquilo com uma resposta dessas, 50% está ótimo. Não, nós temos que migrar, nós temos que avançar para as renováveis. E quando a gente fala nesse formato de ir para as renováveis, a gente quer abrir o leque.
porque a gente quer abrir o leque de ofertas, né? A oferta da solar fotovoltaica. Eu até diria assim, o sistema de solar fototérmico, água quente, também é uma resposta saudável, porque eu deixo de utilizar energia elétrica que pode estar vindo de uma fonte não renovável. Então, o leque ele tem que se abrir. As propostas, ou da onde vai vir a energia nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, quanto mais diversificado for, melhor. Quanto mais diversificado for, melhor. E aí vem o que a gente já comentou, pelo menos os dois panelistas trouxeram isso, eu acho que de forma bem tranquila, quanto mais descentralizado, melhor ainda. A diversidade, a descentralização, talvez são as palavras estratégicas para a gente ter sucesso. Eu diria assim, para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a gente novamente olhar essa pizza e dizer, vamos de 50% para 65%, 70%, 80%. Nós temos fatos claros hoje já numéricos, ou seja, que são fato mesmo. A energia eólica, que provavelmente talvez vai ser um caso para ser discutido no próximo evento, ela já responde hoje mais do que as próprias termoelétricas no Rio Grande do Sul. As termoelétricas a carvão, elas ainda geram energia, obviamente, mas a energia eólica, que vamos olhar o tempo, o período, 2005, nós instalamos ou implantamos em 2005 o maior parque eólico da América Latina, aqui em Osório, 75 aerogeradores, 150 megawatt de potência instalada, era o maior parque eólico da América Latina. Isso não só se triplicou, mas estamos falando de quase 20, 30 vezes mais potência instalada no Brasil hoje, e estamos falando num período de apenas 12 anos. Então, o que o Mauro comentou antes, há 10 anos, energia solar fotovoltaica, eu comento sempre isso e sou sincero e humilde em dizer, há 12, 13, 14 anos, se alguém me falasse que o fotovoltaico vai ser fato, como está sendo nesse presente momento, eu diria não. Isso é impossível. Energia fotovoltaica é muito cara, isso é para uma estação muito específica, isso é para satélites que estão no ar, a custos gigantescos. Hoje o fotovoltaico é fato. Ele é fato que a diversidade que está se instalando em termos de placas ou de pequenas micro-usinas está aí. Então, o período que eu digo, tempo, 10, 15, 20 anos, eu sei que a humanidade, por ser natural mesmo, a nossa natureza, a gente é imediato, a gente quer as coisas para amanhã, a gente não aceita saneamento básico. Nós não podemos e não devemos aceitar que tenhamos pessoas sem saneamento básico. Nós não podemos aceitar. Isso é coisa da nossa natureza. Só que também temos que entender que as mudanças vão acontecendo num ritmo eventualmente mais rápido e eventualmente não tão rápido como a gente gostaria. Mas o biogás, ele está se formatando, ele está se estruturando para ser, sim, também uma parcela considerável da matriz energética brasileira. E está começando fortemente aqui no Sul, graças à companhia Sulgás de comercialização de gás natural, por enquanto, mas ela abriu um espaço significativo para biocombustíveis, e nesse caso o gás natural, o biometano. Então, isso tem um arranjo que está se estruturando, que eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos, vocês podem me questionar e vão escutar e vão ver números diferentes. E o ritmo desse crescimento, ou a participação dessa energia, biogás, fotovoltaico, eólica, ou outras biomassas que a gente questionou anteriormente, elas vão se moldar, obviamente, com cenários econômicos envolvidos. Mas sem a discussão e sem a presença e sem a participação, principalmente, eu diria assim, dos grandes consumidores, que é a população, a coisa pode demorar um pouco mais. E por isso que a gente faz esse evento também, abre ele para o público para poder discutir as energias, para ser questionado e poder responder também quando a gente tem condições de responder. Mas te devo então 5 anos. Se daqui a 5 anos ainda não for fato, tu vem atrás de mim e me cobra. Diz, cadê os biogestores instalados no Rio Grande do Sul e no Brasil afora? E se não tiverem, aí eu realmente te peço desculpas, mas não vou me entregar tão fácil. Ainda vou ficar insistindo e persistindo. Quero ser um entusiasta que nem o Mauro sobre energia solar fotovoltaica. Com certeza ele trouxe informações espetaculares. E a regulação da ANP, que eu acho que, de certa forma, nos trouxe também uma certa garantia, que a gente pode migrar para o biogás e para outros biocombustíveis de forma mais segura. Eu não sei, Beto, eu diria assim,
por questionamentos feitos. Eu acho que a gente conseguiu abordar muita coisa. Eu te devolvo a palavra, né? E tu, de certa forma, faz um fechamento aqui, faz umas colocações. E, por enquanto, eu agradeço pela participação e agradeço também aos painelistas. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Dorico, Eduardo, Mauro. Mas, enquanto nós continuarmos subsidiando o pré-sal, as grandes hidrelétricas e o carvão, nós não vamos, na minha opinião, avançar tanto assim, não, com relação às energias renováveis e sustentáveis. Isso é uma questão de subsídio, né? E nós temos um problema mais do que político, na minha opinião, nesse país. Isso em qualquer sociedade. É a nossa cultura. Vocês não imaginam a dificuldade de implantar, por exemplo, um equipamento de captação e uso da água da chuva num prédio. A resistência do arquiteto e do engenheiro é incrível. E não tem decisão política nenhuma ali. Se nós acharmos que o problema do Brasil é a classe política, nós vamos ficar na mesma. E o Mauro sabe muito bem, foi vereador de Florianópolis, foi deputado federal e agora está, né, tocando esse trabalho belíssimo. Eu fui também vereador 12 anos, fui secretário do Meio Ambiente, e posso dizer que o nosso problema principalmente é cultural e que reflete ali depois nas decisões políticas. E claro que há também, infelizmente, sim, um lobby, né, também muito mais econômico, fazendo com que nós não consigamos avançar, né? Nós temos que aprender também a fazer o lobby, né, o lobby da sociedade que quer justamente avançar nas questões ambientais. E nós, então, procuramos ontem discutir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, hoje de manhã água e agora energias renováveis e sustentáveis, e a gente conseguiu então ainda fazer isso. Quero mais uma vez, portanto, agradecer e parabenizar os painelistas, onde nós conseguimos então linkar os três temas, né, um com o outro diretamente, porque eles estão totalmente ligados, relacionados, né? Esse é o teor do Cidade Bem Tratada. Então, nós queremos agora dizer que nós vamos nos empenhar, agora vamos fazer o relatório disso tudo, nós vamos fazer, né, uma síntese do que foi feito aqui, as palestras vão estar disponíveis na sua integralidade. Então, em alguns dias, no nosso site, que vai continuar no ar, o site Cidade Bem Tratada, todos vão poder, então, acessar tudo que foi aqui discutido, né? Nós tivemos também o tempo todo a transmissão direta pela internet, foram centenas de pessoas que participaram, que assistiram ao Cidade Bem Tratada pela internet, e vamos então já procurar o seguinte, que é importante dizer aqui para todos vocês, não mais fazer o Cidade Bem Tratada uma vez por ano. A nossa ideia é manter o Cidade Bem Tratada uma vez por ano, vamos, portanto, já trabalhar para o 7º, mas foi colocado aqui, nós vamos tentar fazer isso, fazer pequenos fóruns ou pequenos workshops no interior do Estado. O primeiro talvez seja até em Lajeado, lá na Univax, né, Dorico? Onde, então, a reitoria né, propôs isso para nós. Então, a ideia é essa, fazer pequenos fóruns para chegar, então, no 7º Cidade Bem Tratada, com um formato, digamos assim, com mais interação com o público. Essa é a nossa ideia. Mas sempre com esses eixos, né? Resíduos sólidos, água e energias renováveis e sustentáveis. Portanto, eu quero agradecer muito a todos vocês, agradecer aos patrocinadores, à Assembleia Legislativa, que é a nossa anfitriã aqui, aos nossos palestrantes e, principalmente, ao público, porque nós, do Cidade Bem Tratada, procuramos justamente isso, né? Democratizar a informação, democratizar o debate, para que todos possamos, com mais informação, com mais consciência, trabalharmos para um Brasil verdadeiramente mais sustentável. Muito obrigado.